Janaína, eu queria saber de você também sobre a decisão já que tomou o Supremo Tribunal Federal nesse retorno, porque tinha uma série de ações que vão passar agora pelas mãos do Supremo e uma delas já teve uma definição, né? Sim, por unanimidade, Evandro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é mais permitido o uso da tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio em tribunais do júri. Essa tese, ela costumava ser usada com mais frequência em anos passados, tá? Para justificar o comportamento do agressor em situações, por exemplo, de adultério. O plenário, então, retomou hoje essa ação que questiona, né, essa tese da legítima defesa da honra em tribunais de júri, nos casos de feminicídio. Tinha começado antes do recesso judiciário e foi retomado hoje. O ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso, ele entendeu o seguinte, que essa tese contraria os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. O Supremo, na sessão anterior, no julgamento antes do recesso, já havia formado maioria pela inconstitucionalidade desse argumento. E aí só faltavam 2 votos restantes e justamente das 2 únicas mulheres do plenário do STF hoje. A ministra Carmen Lúcia, ela condenou fortemente aí essa tese. Vamos ouvir o que ela disse? Hoje é preciso que isto seja extirpado inteiramente. Como eu disse, acho que mais do que uma questão de constitucionalidade, que tem na base exatamente a dignidade humana, como foi aqui sustentado como fundamento dos votos até agora exarados, mas que nós estamos falando de dignidade humana no sentido próprio, subjetivo e concreto, de uma sociedade que ainda hoje é machista, sexista, misógina e mata mulheres apenas porque elas querem ser o que elas são, mulheres, donas de sua vida. E aí, nesse mesmo julgamento, Evandro, o STF também permitiu que os tribunais, em segunda instância, possam acolher recursos de casos de absolvição com base nessa tese de acusados de feminicídio. Evandro, é com você. Muito obrigado, Janaína Camelo, pelas informações. Já quero conversar com os nossos comentaristas, Dora Kramer e Nelsinho Kobayashi. É um prazer ter vocês por aqui, poder compartilhar essa tela. Eu quero começar contigo hoje, Koba, para falar dessa tese da legítima defesa da honra, né? Algo que sequer deveria ter existido. Mas lá atrás ainda existiam os crimes contra a honra, né? Os homens que cometiam crimes ou abusos contra as mulheres usavam isso para tentar se safar nos tribunais, e isso já aconteceu e a gente sabe de casos que ficaram bastante reconhecidos por isso. Agora, o que me chama a atenção é o tempo que se levou para que o Supremo Tribunal Federal entendesse que essa tese completamente corroída jamais deveria ter continuado ter sido, né, havido uma continuidade da aplicação dela, inclusive nos julgamentos atuais. Pois é, boa noite, Evandro, boa Dora noite. Kramer, toda a audiência do Jornal Jovem Pan. A tese da legítima defesa da honra, primeiro para explicar, é aquela tese utilizada, já em desuso, mas que foi muito utilizada para justificar a morte das mulheres que cometiam, à vista do criminoso, adultério. Então, ele, para proteger a honra de não ser alguém traído perante a sociedade, ele praticava um homicídio contra as suas mulheres, antes mesmo da gente ter no nosso Código Penal a figura do crime de feminicídio, que é a morte da mulher pelo simples fato de ser mulher, geralmente em casos de casais. E essa tese foi muito usada já há muitos anos, caiu em desuso pela própria evolução da sociedade, que passou a não mais admitir essa tese. Vamos nos lembrar que crimes contra a vida são julgados pelo povo, no tribunal do júri, e agora o STF declara a inconstitucionalidade e acertando, porque de fato há a inconstitucionalidade. A gente tem na Constituição, no próprio artigo 5º, que é onde estão os direitos fundamentais, o princípio da soberania do tribunal do júri. Então, em regra, o que o júri decide está valendo. Mas mesmo este princípio constitucional não pode se sobrepor à dignidade da mulher, que também é um princípio constitucional. E mais do que isso, a própria vida da mulher. Ou mais do que isso, até a igualdade entre homens e mulheres. Acerta o STF, ainda que tardiamente, em declarar a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra. Além dessa declaração, Dora, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, que aliás se aposenta neste ano, disse também que a democracia sai ilesa depois dos atos de 8 de janeiro. Muito boa noite para você, bem-vinda. Boa noite, Evandro, boa noite, Kobayashi, boa noite todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu não estou ouvindo vocês direito, tá? Mas eu estou
Tá dando para o gastos. Entendi o que você Vamos pedir para ajeitar perguntou. Isso aí. Oi? Vamos pedir para ajeitar isso aí, mas nós estamos te ouvindo bem sim. Pode continuar. Tá legal, ótimo. Isso é que interessa. Então, essa declaração dela, ela vem bem na direção, lembra do dia a gente até comentava que a ministra Carmen Lúcia também fez esse mesmo tipo de declaração sobre a rigidez da democracia. Muito interessante quando duas ministras, que são justamente ministras que não estão ali naquela linha de tiro, sabe, em que estão outros ministros, principalmente a ministra Rosa Weber, que pautou toda a sua trajetória no Supremo Tribunal Federal, notadamente na presidência, pelo comportamento discreto, pelo comportamento que a maioria das pessoas, eu penso, acho que deve ser o comportamento adequado, né, para um magistrado, tanto do ponto de vista do comportamento ali no julgamento, quanto na sua vida pessoal. E ela, esse perfil dela é inteiramente diferente do perfil do novo presidente do TSE, que vai assumir exatamente quem? Luiz Roberto Barroso, que vem de uma polêmica, quer dizer, ele já tem outras polêmicas, mas vem da mais recente, que é aquela ali da reunião da UNE e tal. Mas o principal, e eu acho que a ministra fez, né, que é ressaltar a questão da democracia, que é a função do Supremo Tribunal Federal, que é resguardar a Constituição, e também, Evandro e Coba, ela também está marcando esse finalzinho, né, de presidência e de permanência no Supremo, pela colocação em pauta de temas que ela considera importantes. Esse da legítima defesa da honra, marco temporal, talvez aborto e a questão do porte de drogas. Exatamente. Dora, muito obrigado por enquanto, você e Coba. Já chamo vocês para mais um bate-papo.